Trabalhar na QNB é... Tava tão bonitinho, que nervosa. Fala pra ele que eu tô nervosa. Fala pra ele que eu tô nervosa. Bom, me chamo Sandra, tenho 49 anos, sou natural de Diadema, São Paulo. Há algum tempo atrás, onde menor podia entrar numa empresa, eu tinha entre meus 14 e 15 anos, minha mãe precisou até assinar para eu estar entrando, era uma metalúrgica automobilística, e eu entrei no setor de departamento pessoal. Foi a minha primeira experiência, na época nem tinha o RH ainda, era o departamento pessoal. Até lembro do dono da minha gestora, era Dona Bernadette. Ela tinha uma paciência comigo, porque estava iniciando, não tinha essa questão estagiário, mas como se fosse, E daí nessa empresa, simplesmente 2 pessoas do departamento de vendas resolveram sair juntas. Não sei o que deu nelas ali, na época, saíram juntas. E nisso, a gerente do setor viu que, assim, eu conversava um pouquinho mais, Não que eu ficava tagarelando, tá, gente? Não é nada disso, é porque eu conversava um pouco mais, Então pediu para que eu ficasse um tempinho, passando um tempo até que contratassem outras pessoas ali, pro setor. E então fui. E estou até hoje nessa questão de vendas interna. Eu acho que é por falar muito, por ter essa... gostar de comunicar, com outras pessoas, um relacionamento. Assim, eu acabei que fiquei no setor de vendas. E é esse, assim, até hoje, tá aqui, ó, tá na veia. Nós morávamos em Limeira, O porquê de Limeira? Limeira é interior de São Paulo, próximo a Campinas. Morávamos em Diadema. Cresci, estudei em Diadema, casei e na minha gravidez, foi uma gravidez um pouquinho diferente, Tive uma gravidez de quadrigêmeos, que é 3 meninos e uma menina, que hoje estão com 24 anos. E fomos para Limeira, Eles tinham ali por volta dos seus 3 anos e meio quando fomos para o interior. Meus pais já estavam lá, então assim, seria assim, mais fácil, para a gente estar criando os filhos, Uma cidade um pouco menos agitada e que tinha também ali meus pais para estar acompanhando junto, estar me ajudando, Os meus filhos hoje, com seus 24 anos, se adaptaram bem aqui em Santa Catarina. Vim para Itajaí devido a um serviço do meu marido, Ele teve uma oportunidade de emprego para cá e nós viemos todos. E se adaptamos bem aqui, Meus filhos, um dele mora em Rodeio, o outro mora em Chapecó e os outros 2 aqui em Itajaí também. Quando eu fui fazer o ultrassom, eu imaginei que fosse um bebê só, Então, todos vão fazer ultrassom achando que é um bebê. Eu estava com mais ou menos por volta dos 3 meses. E minha barriga já estava assim aparecendo bem. Então meu marido brincava, vai ser gêmeos. E daí eu falava para ele, nem pensa nisso, um já tá bom, Eu sou filha mais velha e quem é filho mais velho sabe que, teve que ajudar, com os irmãos. Então, não, beleza, tudo bem. Fomos fazer, preparando tudo bonitinho. Eu ali na maca, o meu marido assim atrás. E de repente veio o doutor e ficou várias horas ali olhando. E daí eu peguei e falei, meu Deus, alguma coisa aconteceu. E nessa hora nós só imaginamos aquela coisa ruim, O médico saiu da sala, não falou nada. E eu olhei pro marido e falei, deu ruim. Porque eu já imaginava que tinha dado ruim. Aí ele ficou com aquela cara chateada, assim, tal, beleza. E daí o doutor voltou. Daí ele voltou com o chefe, deles lá para estar analisando melhor o que estava acontecendo. E ali analisando e olha e tal, falou, olha, tem gêmeos aqui. E meu marido todo feliz, dois eu lá na maca, meu Deus, que boca grande e tal. Aí ele falou, pera um pouquinho, tem mais um. E aí meu marido já encostou na parede e eu já fiquei lá travada assim, sabe? Aí ele virou e falou assim, tem mais um. E aí meu marido pegou e falou, já se virando, querendo sair e eu parada. E eu fiquei assim. E aí ele falou, para só um pouquinho que eu vou olhar se tem mais um. Eu falei, não. E daí nisso, filho, meu marido botou pra correr, E ele saiu pra fora da sala, me deixou lá, olhando pra cara do médico assim, e o médico querendo achar mais criança ali, Não sei qual foi a graça dele, mas enfim, tudo bem.
Mas nisso assim, né, tirando um pouco das brincadeiras, foi um susto tremendo, até porque quando eu soube que estava grávida, estava morando ainda em Diadema, São Paulo, meus pais já tinham ido para Limeira. Então eu acho que na hora né, que a vida, né, vem com aquele empurrão na gente, acho que a primeira pessoa que a gente pensa é na mãe, né? E eu falei, nossa, minha mãe não está aqui perto, e agora? Só que nisso Deus preparou ali um médico muito bom, que começou a conversar comigo, né? Ele viu que meu marido ficou muito assustado, já saiu da sala. Então ele começou a conversar, olha que bênção. Aí ele virou o visor, aí eu vi aquelas 4 cabecinhas mexendo. E foi nesse momento que eu percebi assim, nossa, eu senti muito forte no meu coração, que seria 3 meninos e uma menina, sabe? Eu olhei ali e senti isso muito forte. E vi a graça ali de Deus acontecendo, né? Porque já estava 3 anos também querendo engravidar e não estava conseguindo. Então, assim, e daí eu fui me acalmando. Então, ele foi conversando, foi me acalmando, porque ele na hora que surtar também, mas de repente, se eu surtar, vai ficar todo mundo surtado aqui, o negócio não vai ficar bom. Mas aí, resumindo, enfim, deu tudo certo. O médico, a princípio, queria tirar 2, né, bebês, porque ele falava, assim, que seria muito difícil, né, 24 anos atrás, né, assim, era mais difícil, né, a gente ouvir falar assim, natural, né, quadrigêmeos. Então ele queria tirar 2, porque ele falou que seria uma forma de facilitar tanto para criar, como também, né, na parte do parto. Porém seria eliminado 2 de menor peso, e daí, graças a Deus, não concordei com isso, né, falei, se Deus deu, somente ele pode tirar. E se eu tivesse feito isso, hoje eu não teria a minha menina, né, porque a minha filhota aí tá bem, graças a Deus, mas não teria ela, porque ela teria um dos menores pesos, né. Então, graças a Deus deu tudo certo e estamos aí. E agora estou aqui na QNB. Aí o Luciano me adotou aqui na QNB. Eu trabalhava numa empresa que vendia pneus para a prefeitura e foi meu primeiro emprego aqui, quando eu cheguei. Só que eu havia, acho que, enviado alguns currículos até para uma agência, né, que prestava serviço aqui para a QNB. E foi onde eles entraram em contato, e daí eu vim fazer uma entrevista, né, com o seu Luciano. E essa parte da entrevista, acho que é uma das partes mais, assim, engraçadas, né, teve, assim, uma parte bem legal, e porém foi também um dos momentos, assim, que eu falei, não, quero trabalhar aqui. Nós fizemos a primeira entrevista, né, ainda estava trabalhando lá, ele apresentou a empresa, né, conversamos bastante naquele dia, e daí ele também pediu para que eu também tivesse uma outra entrevista com o Alexandre. O Alexandre é hoje, né, o nosso diretor comercial, na época era o gerente comercial, então ele precisava, né, de também fazer uma entrevista com ele, até porque era com ele que eu ia estar trabalhando, né. Então tá bom, então fizemos uma vídeo. Isso depois de 2 dias, vamos fazer uma reunião em vídeo. E foi muito engraçado, porque nesse dia estava eu, o seu Luciano e o Alexandre. E nisso ia participar também uma pessoa do RH, só que ela estava em uma outra sala. E eu não sei, eu acredito que nesse momento ela não deixou, né, o áudio aberto, né, não fechou lá o áudio. E deixou o áudio lá sinalizado, enfim. Conforme nós falávamos na entrevista, começou uma conversa paralela. E o pessoal conversando, e blá, 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 e dando uns risadas, e o pessoal rindo e conversando. Aí o seu Luciano pegou, né? Ele muito educado, né? O seu Luciano tem uma postura, né? O nosso CEO tem uma postura. Aí ele, só um minutinho, por favor. E daí ele saiu. E daí ficou eu e o Alexandre, um olhando para o outro, assim, né? E daí a gente querendo continuar. E daí ele foi lá e dava para ouvir, porque o áudio, né, tava assim, e ligado, né? E daí ele falou assim, pessoal, por favor, né? Estou em reunião, né? Pode desligar aí o áudio e tal. Manda aquela super educação. E daí ele volta. Só que eu não sei o que houve, que eles se atrapalharam naquele microfone naquele dia e deixaram o áudio ligado de novo. E daí volta ele, né, todo. Aí ele vem, podemos continuar. E daí nós continuamos, aí a confusão lá foi maior ainda, porque eles começaram uma falação, entrou mais gente na sala e foi aquela conversa, aquela risada e tal. E aí eu percebi que ele já foi ficando meio assim, sabe, aquela expressão dele já foi fechando. E ele, só mais um minutinho, por favor. E ele saiu. Só que nisso, eu pra rir, basta só fazer um bu, né?
E eu olhei para a cara do Alexandre, o Alexandre olhou para mim, eu não aguentei. E começamos a rir muito, demos muita risada, porque, assim, sabe, foi engraçado. E a gente começamos a rir, e eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Não paro de rir, o dono da empresa vai voltar. Como que eu vou fazer essa entrevista rindo? Não dá, né? E daí eu falei, meu Deus, aí eu comecei, o que eu faço? E eu comecei a rezar e não sabia mais o que fazer, queria sair correndo. Igual eu tô aqui agora, tá? Super nervosa. Enfim, não tem escapatória, tem coisa que não dá. Mas, enfim, aí ele voltou, daí ele com muita educação falou, pessoal, eu preciso terminar e não tô conseguindo. E aí, graças a Deus, eles conseguiram desligar o áudio e ele voltou. E quando ele volta, eu comecei a pensar em algumas coisas assim, mais dramáticas, mais ruins que tinham acontecido na vida, para que eu pudesse me concentrar. Concentrei. E daí nós conversamos. E daí finalizamos a entrevista. Mas foi muito engraçado essa parte. Mas também foi muito importante, porque eu falei assim, não, eu quero trabalhar aqui. Porque por ele ser o CEO da empresa ali, né? O CEO da empresa, ele chegar uma vez, né? Chegar duas, eu nem sei se nós teríamos paciência na segunda, né? Pô, ele foi assim, muito educado. Falei assim, poxa, eu quero trabalhar numa empresa onde eu possa aprender com ele. Porque ele é um líder, né? Ele poderia muito bem chegar da segunda vez e estourar e falar de qualquer outra forma, né? Mas não, ele se manteve na postura e conversou ali com eles e pediram, ó, coraçãozinho, seu Luciano. Então, assim, então foi onde que eu tomei uma decisão, eu quero fazer parte dessa empresa, eu quero aprender com ele. E é isso que vem acontecendo, venho a cada dia aprendendo mais, a cada dia aprimorando os meus conhecimentos, né? A QNB é uma empresa, eu falo que é uma empresa inovadora, porque desde que eu cheguei aqui até hoje, né, Deus tem avançado assim muito, né, não só a estrutura da empresa, mas as pessoas, sim, né, enfim. Hoje nós temos uma equipe bem robusta, uma equipe que, né, tá com aquele foco à frente, né, o foco da empresa é que daqui a poucos anos, vamos dizer uns 3 anos, que enquadramos aí em uma das melhores empresas, né, de química, especialidades químicas, e é o que está, né, no foco de todos os colaboradores aqui. É uma empresa que assim, como que eu venho crescendo muito na minha parte profissional, venho aprendendo muito, e como a nossa parte também pessoal, né? É uma empresa que quando eu entrei tinham menos funcionários, né? Hoje são muito mais colaboradores e a gente tem que ir aprendendo, né? Cada um tem uma forma, são diversidades de pessoas, né? Cada um tem a sua forma de agir, sua forma de falar, e isso a gente vem aprendendo. Como a gente tratar cada um, né? Que é com respeito, atender, tentando observar as dores de cada um, e isso é o que a equipe QNB vem fazendo, um trabalhando com o outro, um ajudando. É claro que tem seus conflitos, né? Tem hora que o que não pode acontecer é deixar os conflitos levar tudo para o lado pessoal, né? Então aqui a gente trabalha muito nisso, em pensar na melhoria profissional, não olhar para o pessoal, né? São processos, a gente tem que olhar para o processo e não pessoas. Então isso eu venho aprendendo muito aqui também, e é isso.